É sobre isso que a gente conversa agora com o professor de Economia do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, Pedro Fernando Neri. Pedro, que bom ter você aqui com a gente hoje, meu caro. Bom dia. Obrigada por ter acordado cedo. Bom dia, Thaís. Eu que agradeço. Prazer revê-la. Pedro, já fiz a premissa da pergunta aqui, meu caro. Esse dilema entre mais inflação e mais crescimento já devia estar superado no Brasil? Pois é, Thaís, essas teses, elas não são exatamente novas, né? Eu acho que a fala do presidente Lula sugere uma intenção de fato, de ter um nível de gasto mais alto, né? Acho que o raciocínio que está sendo colocado é nós precisamos fazer um ajuste fiscal muito substantivo para lidar com a necessidade de estabilização da dívida pública, mas a gente talvez precise fazer um ajuste fiscal menor se os juros fossem menores, e os juros poderiam ser menores se a meta de inflação não fosse tão baixa. É mais ou menos esse o raciocínio que está colocado. De fato, a gente lembra que a gente teve uma taxa de inflação, a gente observava um nível de inflação mais baixo ali em 2017, 2018, algo como 3% ao ano, e isso motivou essa redução do Conselho Monetário Nacional para baixar a meta para o nível que a gente tem visto. Quer dizer, tudo isso aconteceu antes da pandemia, antes da alta mundial do nível de preços, e talvez aí faça algum sentido tentar uma meta mais alta. Por outro lado, a gente não sabe muito bem como que mercado vai reagir, se as expectativas vão desancorar ainda mais. Então, eu acho que é um pouco, talvez, um balão de ensaio, uma ideia que está sendo testada ainda, né? Foi ótimo você ter falado isso, porque eu ia te perguntar exatamente sobre o que é a necessidade do Brasil conseguir conviver com uma inflação que seja factível, para que a fatura realmente não seja mais cara, e a contaminação que o discurso do presidente, questionando a independência do Banco Central, fazendo contrapontos que inclusive, ao longo da história se mostram equivocados, como é que isso contamina o debate sobre um diagnóstico que é real? Sim, o Brasil podia ter uma meta de inflação, fazer um ajuste para uma meta um pouquinho mais alta, para cobrar uma fatura menor do crescimento, né? Pois é, eu acho que o que incomoda talvez mais seja esse discurso ser feito justamente quando o governo ainda não conseguiu apresentar uma estratégia mais clara para o fiscal, né? É claro que a gente já está no início do governo, a gente está no primeiro mês de janeiro. Por outro lado, a gente teve aí os meses da transição, a gente tem um grupo político que teve muita experiência no poder, que foi oposição combativa por anos, mas ainda não existe clareza sobre, por exemplo, a nova regra fiscal, ou qual é o papel que a eventual elevação de tributos vai ter no ajuste fiscal. Então, eu acho que talvez menos do que isoladamente a fala de aumentar um pouco a meta de inflação, é o conjunto desses sinais que não parece auspicioso, né? Parece que a gente quer talvez resolver as coisas na marra, digamos assim, né? Porque se a gente tivesse uma trajetória mais clara para o que vai ser o fiscal, esse discurso não incomodaria tanto, mas me parece que está sendo colocado uma ênfase muito grande na conta de juros e não tanto na necessidade de ter um resultado primário sustentável. É um pouco o que eu disse aqui no começo, Pedro, que é combater a causa, né? Se o foco for combater a causa, qualquer ajuste ali no meio pode ser feito desde que a direção esteja correta. Pedro, eu vou pedir para você esperar um bocadinho aqui, que eu vou introduzir uma outra parte da fala de Lula ontem, porque o presidente Lula recebeu os representantes de centrais sindicais no Palácio do Planalto, naquele evento gigantesco com dezenas de pessoas, e defendeu uma mudança no cálculo do salário mínimo. Para Lula, o reajuste deve sim estar atrelado ao crescimento do PIB. As informações hoje com a participação da repórter Caroline Rosito, de Brasília. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou uma portaria que autoriza ministérios a elaborarem uma proposta para instituir a política permanente de valorização do salário mínimo. O anúncio aconteceu após reunião de Lula com representantes de centrais sindicais. A ideia é criar um grupo de trabalho para discutir como será o cálculo que vai garantir aumentos reais para os trabalhadores. Os ministérios da Fazenda,
Renda, Trabalho, Planejamento e Indústria farão parte do grupo. Segundo o documento assinado por Lula, o governo terá um prazo de 45 dias, prorrogável por mais 45 para formular a proposta. E o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído, porque se o PIB, nesse país o PIB já cresceu 14% ao ano e o trabalhador ficou mais pobre. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. Então o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. A economia subiu, o povo que ganha salário mínimo vai ter um aumento equivalente ao PIB. Atualmente o salário mínimo é de R$ 1.302. O valor foi estabelecido por uma medida provisória editada ainda no governo de Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado. Durante a transição, Lula prometeu aumentar o salário mínimo para R$ 1.320. O valor, no entanto, ainda não está garantido. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a indicar na última semana que o novo reajuste dependerá do cálculo do número de beneficiários do INSS. Olha, nós estamos com um dos maiores especialistas aqui na leitura macro sobre a Previdência, o custo da Previdência. E, Pedro, eu te chamei hoje aqui, a gente fez questão da sua presença para a gente conseguir compreender o que pega nessa história do salário mínimo. Ontem, por exemplo, nós apresentamos um trabalho que o Diese preparou para apresentar ao presidente, em que eles mesmos assumem que o salário mínimo, com uma fórmula que quer o presidente, sobe acima da produtividade. E isso impacta quem já está aposentado, quem não participa mais desse PIB que Lula quer distribuir. O que está errado nessa compreensão, meu caro? O que é muito único assim no Brasil, né? Porque debate sobre salário mínimo é controverso no mundo todo, existe uma preocupação grande sempre sobre o efeito do salário mínimo sobre o nível sobre a taxa de desemprego, principalmente de trabalhadores mais vulneráveis, né? Se o salário mínimo cresce muito acima da produtividade, quer dizer, reduzindo a demanda dos empregadores por mão de obra menos qualificada. Mas o que é bastante único no Brasil é que o salário mínimo não é só o piso do mercado de trabalho, mas ele é o piso de vários benefícios pagos pelo governo. E é aí por isso que a gente fala tanto de impacto do salário mínimo nas contas do governo. Não é porque o governo empregue pessoas que ganham salário mínimo, mas é porque ele paga para dezenas de milhões de pessoas o salário mínimo, principalmente na Previdência Social, mas também seguro-desemprego, abono salarial. Para a gente ter um pouco uma ideia, tem um número que é sempre interessante trazer, a gente costuma ter no Brasil mais pessoas recebendo salário mínimo na Previdência Social do que pessoas recebendo salário mínimo como empregados com carteira em atividade. Então, acaba que a política do salário mínimo, ao contrário do que sugeriu ali o presidente, é mais uma política previdenciária do que propriamente uma política para os trabalhadores da ativa, como você sugeriu. Então, para cada real que o governo aumenta de salário mínimo, a gente tem um impacto nas contas públicas de algo como 300 milhões de reais. É essa dificuldade que o governo vai ter que tentar calibrar aí. Pedro, faz sentido para você discutir uma fórmula para garantir ganho real do salário mínimo? Ou, de novo, não caberia agora? Eu acho que pode ser discutido. A gente, quando a política de valorização do salário mínimo começa a se exaurir, ali, ao final do governo Dilma, a gente tinha um número de desempregados bem maior, o desemprego já caiu um pouco, mas eu acho que a gente tem que talvez pensar num outro indicador que não seja só PIB, talvez PIB per capita, talvez ter uma fórmula condicional ao momento do mercado de trabalho, porque a gente tinha ali no segundo governo Dilma a política de valorização resultando em aumentos reais muito expressivos, justamente quando o desemprego estava muito alto. Então a gente tinha uma situação em que a gente tinha mais gente sendo demitida, mas aumentos do salário mínimo sendo dados. Então, talvez uma fórmula que seja condicionada à taxa de desemprego, permitindo aumentos maiores somente quando o desemprego for menor, faça mais sentido. Agora, em relação ao espaço fiscal, eu talvez preferisse ver o governo investindo em alguma agenda de desoneração do salário mínimo, né? Porque a gente está falando de aumentar o salário mínimo, mas o salário mínimo ainda é muito tributado no Brasil, no emprego com carteira, né? Sobre esse aumento do salário mínimo vai incidir os 20% de contribuição previdenciária, mais uma série de outros encargos. Então, talvez para o trabalhador
mais pobre, principalmente aquele que está fora do mercado de trabalho, o governo talvez pudesse usar esse poder de fogo aí do fiscal em reduzir os encargos sobre a folha, principalmente para quem ganha até um salário mínimo, em vez de necessariamente dar aumentos muito robustos. Eu acho que talvez isso pudesse entrar no radar. Ô Pedro, é só a sua primeira participação aqui no Money, de muitas que eu espero contar com você, meu caro, porque esse debate está só começando, ele é complexo, a gente não consegue esgotar nessa conversa aqui, que é pequenininha, mas já te agradeço, já deixo aqui plantada uma boa leva de sementes para a gente seguir no debate. Obrigada, uma boa quinta-feira.